Olá pessoal, falaremos hoje na aula 02 de Atualidades sobre as redes sociais e como elas impactam a geopolítica e a nossa percepção de mundo. Mesmo que não seja fácil de perceber, as redes sociais, elas estimulam a polarização política e, inclusive, muitos especialistas falam que as democracias podem ser corroídas por dentro. Além disso, fique atento, pois aumentou muito a ansiedade e casos de depressão, ao ponto que algumas mídias sociais são consideradas nocivas. Por quê? Porque estimulam o nosso viés de comparação e aquela sensação de que a nossa vida está sempre pior que a do outro. Então, olha só como que nós podemos começar o assunto, pensarmos que os algoritmos das redes sociais estimulam as redes de comunicação. E isso, na prática, é o que favorece a polarização. Por quê? Por exemplo, a missão do algoritmo, que é a inteligência artificial por trás de toda a tecnologia de comunicação, né, das grandes big techs, as empresas como Facebook, por exemplo, né, como Instagram, como Google, entre outras. Então, as redes sociais favorecem essa comunicação aqui em rede. Por quê? O algoritmo, o objetivo fundamental é reter a sua atenção. Como que o Facebook ganha dinheiro? É muito simples. Essa pergunta foi feita para Mark Zuckerberg quando ele teve que dar um pronunciamento no Senado norte-americano em 2017. A resposta é simples, com propagandas. E a propaganda será mais valiosa quanto maior for a retenção do público nela. Então, as mídias sociais como um todo, elas utilizam de todos os recursos para poder fixar a sua atenção nela. Por exemplo, sempre entregar os assuntos que você demonstra interesse, de forma que vai fazer com que você tenda a receber mais opiniões, né, parecidas com a sua do que opiniões contrárias. E esse é o grande causador aí da corrosão das democracias, como alguns especialistas sugerem. Por quê? Por exemplo, é só você pensar que algum tempo atrás estavam falando muito em terra plana, e aí tem as pessoas que acreditam que é uma conspiração, né, da ONU, uma conspiração dos países para que nós não conhecemos a borda do planeta Terra. Tudo bem, não tem problema nenhum existir pessoas que reflitam sobre isso e queiram ter essa opinião política, beleza. Outra coisa é você ter uma mídia social que reforça o viés de confirmação dessa pessoa. Por exemplo, ela vê lá diversos vídeos comentando, né, a inviabilidade da sustentação da ideia de que a Terra é plana. No entanto, um canal que ele assista, né, e fala que sim, tem sentido e que realmente há uma conspiração, o cara olha e fala, ah lá, não sou só eu. Então, lembre-se, esse é o viés de confirmação. E é por isso que muitas vezes, né, uma ideia que não pareça coerente, por mais absurda que possa parecer, né, você tem as pessoas que têm como sustentar essa ideia porque ela cria uma rede de pessoas que partilham de interesses comuns, tá? Então, num primeiro momento, se você pensar nas propagandas, é extremamente eficiente, pois a cada post, né, que aparece para um potencial consumidor vai diretamente, quando o anunciante, né, impulsiona uma publicação, vai diretamente para as pessoas que querem ouvir o que ele quer dizer, que querem pagar pelo produto que ele tem a oferecer. Isso no espectro político, isso dificulta o debate democrático. E aí vem aquilo que Humberto Eco falou, a internet deu voz aos tolos. Como assim? Porque com as redes sociais, especialmente o WhatsApp, a opinião é através das fake news, a palavra do ano de 2017, tá? 2016, contexto aí da campanha presidencial de Donald Trump, tá? As fake news, elas são propagadas com uma velocidade muito grande e as opiniões são consideradas equivalentes de um especialista, na prática, né? Não que seja realmente. Então, na percepção da internet, tá? A opinião de qualquer palpiteiro equivale aí à opinião de um grande especialista e isso corrói o debate público. Beleza? Então, lembrou aí que as redes sociais estimulam a polarização e a entrega dos conteúdos baseados no seu interesse e reforçam o seu viés de
confirmação, beleza? Então, olha só, temos aqui uma notícia muito interessante, muito discutida também. Hoje é a influência das redes sociais na saúde mental. E o Instagram é a rede social mais nociva à saúde mental, diz estudo, porque o aplicativo tem impacto negativo no sono e na autoimagem dos jovens. Então, olha só, pessoal, a comparação, né, faz com que tenhamos uma percepção muito distorcida do que é a realidade, né? Então, tanto uma percepção distorcida daquilo que é uma pessoa esteticamente normal, digamos assim, sem intervenções cirúrgicas, sem filtros, né? O que é a natureza, né? Ela começa a ser melhorada ali através dos filtros e isso é um problema, porque ele também corrobora com outros vieses. Por exemplo, impulsionar um perfil de padrão de beleza em detrimento do outro. Já vou falar um pouco mais disso, tá bem? Então, olha só, nós podemos associar as redes sociais e essa comparação com o aumento da ansiedade entre os jovens, tá? E aumenta a angústia, essa ideia de que a vida dos outros parece muito melhor que a sua, comem melhor, viajam mais, têm mais dinheiro, né? Então, olha só, a tecnologia para filtros em redes sociais reforça padrão racista. Por limitações de programa, efeitos podem até desfocar rostos de pessoas negras em selfies. Então, olha só, esse é um tema muito interessante, foi bastante discutido aí nas mídias e na grande mídia, e é um tema de estudo dos especialistas, né? Essa questão da distorção da realidade, que você já sabe, é um dos elementos que reforçam aí as condições para aumentar a ansiedade, aumentar a depressão, mas aí vem também a discussão sobre os vieses políticos e agora o racismo. Como assim? Por exemplo, me diga, coloca aí nos comentários qual que é a sua experiência com os filtros do Instagram, se você usa, e me diga uma coisa, você já fez algum filtro que prometia te deixar na sua versão mais bonita, que ele, por exemplo, te embranqueceu? Que ele afinou o seu nariz? Então, esse é um viés, por exemplo, que reforça esses padrões racistas. Ah, então um filtro para você ficar mais bonito, vai lá, afina seu nariz e dá aquela desbotada. Por exemplo, comenta aqui quais são as suas experiências, o que você pensa disso. E esta é uma baita de uma manchete para fazer uma questão aí e um tema de redação, por exemplo, beleza? Então, continuando, Twitter. Elon Musk diz que liberdade de expressão é o que está na lei. Sou contra a censura que vai além da lei, completou. No entanto, né, ele também se colocou aí como um absolutista da democracia. Será que esse posicionamento dele, que parece inicialmente super democrático, será que é mesmo? Temos que conhecer muita coisa, ver o que vai rolar, quais são as mudanças que ele fará, né, no aplicativo, dado que ele comprou, né, cara, 40 bilhões de dólares, uma das compras, né, que mais chamaram a atenção aí recentemente na história do capitalismo, né, e olha só, o dia hoje, né? Hoje, na gravação desta aula, ele tinha falado que ele talvez, né, descomprar, brincando assim, mas só esse pequeno boato, né, sobre a sua negociação, sobre a compra do Twitter, fez as ações despencarem. E isso, né, é um poder enorme, cara. Um cara tão poderoso que o simples boato feito por ele ou por qualquer boato aí que surge no mercado, faz as oscilações serem tão grandes que faz os preços das bolsas despencarem. Então, olha só, Elon Musk diz que liberdade de expressão é o que está na lei, ele já falou que então é um absolutista da liberdade de expressão, e aí tem a discussão sobre o retorno de Donald Trump para o Twitter, que foi expulso. Então você vai se lembrar da expulsão do Donald Trump, porque no final do seu mandato, lembra daquele episódio da invasão do Capitólio, dos caras lá com o chifrão, né, invadindo o Congresso dos Estados Unidos, devido, né, a estimular essa ação e ações que são corrosivas para a democracia, que ele foi expulso. Então, há uma discussão, a liberdade de expressão, será que há limites? Qual será que é o limite da liberdade de expressão? Fica aí esta pergunta que dá para explorar num excelente tema de redação ou até mesmo numa questão, beleza? Então,
Por exemplo, estão especulando até o dia dessa gravação, será que o Donald Trump vai voltar para a plataforma? Será que não? Porque devemos nos lembrar que, na medida que você fala que há liberdade de expressão, você está falando que você pode defender qualquer ideia, mesmo que seja uma ideia como o nazismo, que aí vem a polêmica. Será que nós podemos, será que é coerente a liberdade de expressão ao ponto de permitir a defesa do nazismo? Ah, mas a liberdade de expressão é a minha opinião. Cuidado, sabe por quê? Porque agora, meu irmão, você está diante do paradoxo da democracia, o paradoxo da tolerância. Devemos ser tolerantes com todas as ideias, mas será que devemos ser tolerantes com a intolerância? Por exemplo, o nazismo, ele é defendido por uma minoria, é um partido que tem poucas pessoas, então a influência seria muito pequena. Mas o Partido Nazista, na década de 30, quando foi fundado lá na Alemanha, quando Hitler fez o Putsch de Munique, ele era um partido sem expressividade nenhuma. Mas você já sabe qual é a história, né? Essa pequena representatividade, através da manipulação dos grandes meios de comunicação da época, a era do rádio, né? E, enfim, o Hitler fez um grande uso dos meios de comunicação em massa da sua época, chegou ao poder e deu no que deu a Segunda Guerra Mundial. Então, por exemplo, será que seria coerente permitirmos a liberdade de expressão sobre ideias nazistas com o argumento de que é liberdade de expressão? Porque temos que embutir no cálculo também o impacto, né, dessas ideias na sociedade. Então, fica aí a discussão, fica aí o tema como é complicado e também gostaria de saber a sua opinião. Coloca aí o que você acha. Existe liberdade para nossa existe limite para a liberdade de expressão? Existe limite para fazer uma piada? Por exemplo, o que você acha do tapão que, né, o Will Smith deu no Chris Rock lá no Oscar? Então comenta aí e fala para mim se você acha que tem algum limite para piada, algum limite para a liberdade de expressão. Será que liberdade de expressão é permitir que as ideias, como as classificadas como fake news, circulem livremente? Será que existe algum tipo de filtro que pode ser colocado ou não? Então, está jogada a discussão, tem muito que acontecer e, claro, logo que tiver um tema relevante novamente sobre esse assunto, vale mais uma dica de atualidade. Beleza? Então, lembrando, os algoritmos não são neutros e eles reproduzem direta ou indiretamente, intencional ou não intencionalmente, a visão dos seus desenvolvedores, seja numa percepção estética, seja numa percepção política. Então, olha só, pessoal, continuando mais uma manchete. Falando de redes sociais, elas interferem profundamente na opinião pública. Por exemplo, né, os especialistas como Ziblatt, né, de como as democracias morrem, fala que a democracia americana lá nos Estados Unidos, ela é uma das mais ameaçadas, porque, por exemplo, os jovens são profundamente impactados por ideias do grupo QAnon, que é um grupo, né, muito ligado a teorias conspiracionistas e que bastante fake news são propagadas por eles, tá? Então tem sido bastante comum e nada polêmico discutir terra plana, discutir, por exemplo, que as vacinas matam sem uma discussão mais aprofundada, lembrando que o tema é bastante complexo, né? Teorias da conspiração de que, por exemplo, Pizza Hut explorava crianças no seu, né, nas suas cozinhas, até que um loucão foi lá libertá-las, né? Então acontecem episódios que parecem até filmes de ficção, mas são realidades das nossas democracias contemporâneas que têm sido corroídas pelo impacto das redes sociais, porque elas impactam diretamente o resultado nas eleições. Quais são as grandes jogadas? Temos aí, né, até um documentário muito bacana no Netflix, tá? Que você pode procurar. Basicamente, temos que pensar nos impactos das redes sociais. Impacto das redes sociais? Sim. Elas podem impactar a política? Pode. Como? Mudando a opinião pública e alçando eleições, resultados eleitorais,
de personagens políticos que até então tinham pouca expressividade, tá? Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o Donald Trump, ele era bastante popular pela mídia, né, por programas de televisão que ele fez. Quando ele entrou na política, ele tinha uma expressividade muito pequena, tinha até alguma rejeição razoável, mas, né, através de seu carisma e da manipulação das mídias sociais, através de estratégias, planilhas, métricas, técnicas que são utilizadas no marketing, que são utilizadas, né, pelos especialistas em dados, que usam o Big Data. O que é o Big Data? As grandes informações compiladas em massa. Sabe quando você concorda os termos e vai lá e clica e aceita os termos? Tá lá, por exemplo, que seus dados, né, podem ser utilizados e são através desses dados que conseguem personalizar as propagandas que chegam para você. Beleza? Então, olha aí, se tem poder de influenciar eleições, como foi nos Estados Unidos, como foi no Brasil, como foi na República da Guiana, como foi também o resultado do Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, tá? Em que pesou muito as campanhas feitas através do WhatsApp. O que eu quero colocar aqui é só a capacidade da mudança da opinião pública, tá? O poder de manipulação e alteração da opinião pública que as novas mídias sociais possuem e, no caso das eleições, especialmente o WhatsApp, beleza? Agora, fora a questão eleitoral, fora a questão também do Brexit, tá? Então nós já temos alguns exemplos, né, que podem alterar profundamente resultados eleitorais esperados, né, alçando pessoas com baixa popularidade no início de suas carreiras ou de suas campanhas. Lembra aí de colocar a saída do Reino Unido da União Europeia, mas como as fake news estão diretamente ligadas aos discursos de ódio, o impacto que provocou lá na Ásia é tremendamente perigoso, delicado, porque um dos piores momentos de refugiados que temos atualmente é a crise de refugiados Rohingya, lá do Mianmar, que são uma minoria islâmica nesse país de maioria budista, né? E lá as fake news estimularam os discursos de ódio, estimularam a polarização política e começaram a ocorrer, né, agressões à minoria islâmica Rohingya, que vive uma crise de refugiados desde 2017. Olha, o mesmo ano da palavra do ano ser fake news e logo após a campanha, né, bem sucedida de Donald Trump. Beleza? Então, olha só, agora falando do terrorismo. Terrorismo e mídias sociais têm tudo a ver. Estado Islâmico usa app TikTok para espalhar propaganda do grupo terrorista. Uau, olha só, pessoal. O Estado Islâmico, ele é um grupo terrorista que surgiu em 2010 no contexto da Guerra Civil da Síria. Ele se propõe a ser um grande califado, eles querem construir um califado universal, ou seja, querem propagar aí o islamismo, a palavra de Alá, até que todo o planeta universal, é a ideia, né, seja um império teocrático, né, seja um governo teocrático, ou seja, aquele que a religião, e o Corão no caso, tem muito mais influência, tá? A política e o cotidiano são determinados pela religião. Esse é o projeto do Estado Islâmico. Quando que surgiu? Olha só, você vai guardar dois momentos. Quando os Estados Unidos desocuparam o Iraque, ficou um vácuo político que vários fundamentalistas tomaram o poder. E dali surgiu o Estado Islâmico no meio da Guerra Civil da Síria, logo após a desocupação das tropas norte-americanas do Iraque. Sabe como que pode cair numa questão? Lembrar que o fundamentalismo islâmico, depois de 20 anos da presença dos Estados Unidos lá no Afeganistão, logo que eles saíram, imediatamente o grupo fundamentalista Talibã retornou ao poder, tomou o poder e voltaram com as medidas fundamentalistas, como, por exemplo, as medidas misóginas, aquelas que perseguem, né, e criminalizam as ações femininas e, por exemplo, as limitam do acesso ao direito à educação. Lembra daquela mocinha, a Malala, que, né, recebeu um prêmio Nobel porque ela sofreu um atentado. Sofreu um atentado de um fundamentalista que era contrário à educação das mulheres. E isso é inclusive, olha como é que esse tema é importante, é inclusive
o nome de um grupo terrorista africano que surgiu lá no norte da Nigéria, que ficou famoso pelo sequestro de meninas que eram obrigadas a se casar com os terroristas do Boko Haram, que significa a educação ocidental é pecado, que é, basicamente, pecado deixar as mulheres estudarem. Isso daí, beleza? Então, o Estado Islâmico surgiu a partir desse contexto em 2010, se propagou, né, rapidamente e conseguiu o apoio de diversos grupos terroristas ao redor do mundo, e isso tem tudo a ver com as redes, né, com o poder de ramificação e penetração que tem a internet e as mídias sociais como um todo. Por exemplo, eles recrutavam lá em 2010 um monte de pessoas através do Facebook. E as decapitações, logo que o Estado Islâmico chegou ao poder, lá durante a Guerra Civil da Síria, começaram a ocupar territórios cada vez maiores, chegaram a ocupar uma parte enorme da Síria, uma parte enorme do Iraque, até que eles foram, né, debelados, perderam esses territórios em 2019. Beleza, mas o grupo terrorista não acabou e a Guerra Civil da Síria não acabou. Então aqui você pode ver, depois já que eles já tinham perdido os territórios, eles já estavam fazendo o TikTok, imagina, né, cara, terrorista, casaca 47, fazendo dancinha, enfim, é uma coisa meio bizarrona, mas boa parte dos recrutamentos eram feitos pelo Facebook, vamos lembrar disso, e quando eles tomaram o poder, eles executavam ocidentais, tá? Que a bandeira anti-Estados Unidos e anti-Ocidente é a maior de todas. E as execuções eram feitas através de decapitações ao vivo no YouTube, cara. Então veja só como está relacionado também à ramificação da informação e à formação de redes, até mesmo no recrutamento de terroristas, beleza? Então, na época, né, um dos mais violentos terroristas que decapitavam as pessoas ao vivo era o Jihad John, né? Jihad numa referência, né, à guerra religiosa, e Jihad John porque ele era um voluntário dos Estados Unidos para atuar como terrorista no Estado Islâmico. E falando da influência do Estado Islâmico, que utiliza as mídias sociais para poder atrair, né, seus correligionários, para atrair seguidores, pai de vítima do Estado Islâmico processa Facebook, Twitter e Google. Pai de Noemi Gonzalez acusa as três de permitirem expansão do grupo Estado Islâmico. Você pode encontrar também como ISIS ou ISIL, tá? Estado Islâmico do Iraque e da Síria e do Iraque do Levante, que é um nome da região ali, tá bom? Então, olha só, temos aqui um caso, né, de um drama familiar e qual será, pergunta, né, qual será o papel dessas grandes big techs na filtragem da informação? Será que nós colocarmos filtros de informação vão repercutir em menor liberdade de expressão? Então, fica aí mais uma pergunta, tá? Então, a outra ligação, 2010, Primavera Árabe, correto? E a Primavera Árabe resultou na Guerra Civil da Síria e o surgimento do Estado Islâmico. E aqui nós já falamos da importância das mídias, né? Em 2010, ocorreu a Primavera Árabe, que foi uma série de revoltas populares que começaram na Tunísia, foram para a Argélia e se espalharam para o Egito e para todo o Oriente Médio, né, provocando fortes impactos e trocas de governo e a ascensão de fundamentalistas em lugares, né, como, por exemplo, aconteceu no Egito, aconteceu lá no Iêmen, tá? Olha só, quando começou, e isso no Egito, né, foram grandes manifestações, começou primeiro na Tunísia, em poucos dias estavam acontecendo, né, grandes manifestações na Praça Tahrir no Egito. Como assim? Se eram ditaduras, não podia circular informação, existia uma forte censura, como que as pessoas conseguiram se organizar para se manifestar? Simples, ninguém consegue ainda censurar a internet, por mais que esses regimes autoritários consigam cercear a informação pelos meios tradicionais, como jornais, revistas e televisão, nada conseguem fazer quanto ao poder de ramificação e divulgação das informações pela internet. Então, a Primavera Árabe pode ser chamada, inclusive, de revolução do Facebook, como foi
chamada na época, tá? Então pode cair aí uma questão ou ser feita uma questão que fale de consequências políticas aí da internet e das redes sociais. Podemos citar, no caso, podemos então, fechando este bloco, né? Podemos citar então as eleições, podemos citar a chegada, a proliferação das ideias pelo Estado Islâmico e todos esses temas aqui estão profundamente correlacionados, tá? Revolta do Facebook, a Primavera Árabe, a Guerra Civil da Síria, né, que provocou a crise de refugiados em 2015 e 2016, e o uso das mídias aí pelos terroristas, beleza? Então, olha só, pessoal, vamos continuar. E agora que nós finalizamos essas principais manchetes, vamos agora finalizar analisando as retenções, o que você vai guardar. Eu sugiro que você assista a aula com toda a calma e anote com as suas letras. Claro, você pode dar um print na tela, mas nada substitui a fixação que acontece quando você mesmo faz as suas anotações, manualmente, tá? Olha só, inclusive a China valoriza muito a prática da caligrafia. Nós não é perigoso perdermos as habilidades manuais, cognitivas e comportamentais que a escrita trouxe para a civilização. Então, olha só, finalizando, o algoritmo, ele quer reter a sua atenção, portanto, ele vai tender a entregar sempre aquilo que você concorda, reforçando o seu viés de confirmação, por isso estimula a polarização e a formação de bolhas muito fechadas na internet, beleza? Lembre-se que elas impactam a nossa percepção do mundo, por exemplo, aumentando a ansiedade, aumentando a depressão, aumentando, né, a sensação de baixa autoestima, como tem sido divulgado, né, nas pesquisas. As mídias sociais têm aumentado muito a baixa autoestima, especialmente das mulheres, enfim, tá? E percepção da geopolítica, podemos lembrar dos discursos de ódio lá no Mianmar, que culminaram com a crise de refugiados Rohingya, podemos pensar no resultado das eleições nos Estados Unidos e o Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. E olha só a discussão de Ziblatt e o livro Como as Democracias Morrem. As mídias sociais podem corroer a democracia, que são corroídas por dentro. O melhor exemplo é pensarmos nas fake news e pensarmos naquele grupo, o QAnon que temos lá nos Estados Unidos, que tem tudo a ver com as teorias da conspiração, terraplanismo, enfim, beleza? E isso acelera, né, a proliferação dos discursos de ódio, palavra-chave. Então, o algoritmo, olha só o corretor automático, desculpa pessoal, o algoritmo favorece a polarização e a formação de bolhas através do nosso viés de confirmação e esta manchete aqui, importantíssima para redação da tema de questão, já é um assunto muito discutido, né? Conversado, então ótimo de ficarmos atentos. As redes sociais são usadas pelos grupos terroristas, você já sabe então, né, do nosso Estado Islâmico, como usou, né, profundamente e também como se relaciona com a Primavera Árabe, beleza? E aqui as eleições, como nós já mencionamos, nos Estados Unidos, algumas pela América Latina, saída do Reino Unido da União Europeia e as fake news. Fake news, pessoal, são notícias falsas, mas é difícil defini-lo, né? Definir claramente o que são fake news. Não são fake news as bobagens que você passa para frente sem saber que é bobagem, não intencionalmente. Uma das formas de tentar caracterizar uma fake news é quando uma notícia falsa é produzida para manipular a opinião pública. Então uma fake news não é uma opinião pouco fundada que você passou para frente, de uma ideia que você tirou do Instituto Vozes da Minha Cabeça. É uma mentira que foi produzida por equipes de técnicos, publicitários, pessoas especializadas, tá? Que vão reter a sua atenção e proliferar a informação com o objetivo de uma manipulação maior lá na frente, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu muitíssimo, obrigado pela sua atenção, tá? Então, pedindo aqui o seu like para que você possa nos ajudar e fazer sempre, né,
um monte de conteúdo, dá aquele joinha, curta, compartilhe, faça o seu texto aqui, coloque suas opiniões, responderei todas, tá bem? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pela sua presença. Você pode sugerir os temas que você gostaria de ver analisados. Então coloca aí nos comentários que atenderemos também o máximo de pedidos. Um grande abraço, bons estudos e sempre guerreiros, foco no sucesso!